Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, graças a Deus, podemos nesse tempo juntos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus por esse momento. Louve o Senhor conosco, participe desse culto, não seja apenas um telespectador, mas participe desse culto, voltando o seu pensamento, o seu coração, participando dos louvores e participando conosco desse momento especial de culto. Nós estamos começando o mês de junho, primeiro domingo do mês de junho, graças a Deus, metade do ano já se foi, como passa rápido o tempo, não é? Então agora nós vamos, nesse segundo semestre, já caminharmos, né? E você vai perceber que nós vamos ter dias rápidos, né? Acaba rápido o segundo semestre, mas nós vamos permanecer firmes, louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor e com a nossa fé firme em Jesus. Faça desse tempo de culto um momento especial na sua vida. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que esteja conosco nesse momento. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de reunidos como igreja, podemos louvar, podemos adorar o Senhor, cantar hinos, louvores a Ti, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e ter todo um momento, Senhor, voltado para Ti. Leva os nossos pensamentos cativos, ó Pai, para que nós possamos estar voltados e focados nas coisas do Senhor, ó Pai, e que o Senhor esteja presente, aceitando tudo o que está acontecendo, ó Deus, com a Tua presença dentro dos lares, com a Tua presença junto aos Teus filhos, aos Teus servos, ó Pai, que estão conosco nesse momento. Nos dá a Tua graça, Senhor Deus, e nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos, então, pensando aí nesse mês, pensando nos desafios que nós temos pela frente, desafios grandes, desafios que nós temos pela frente, e a nossa ideia aqui é mantermos firmes, com coragem, com disposição, para seguirmos em frente nessa caminhada. Quero comunicar que nós estamos dando atendimento aos irmãos, continuamos com os atendimentos pastorais nos períodos da tarde. Os irmãos que quiserem agendar um horário comigo também poderão fazê-lo sem nenhuma dificuldade. Nós já retornamos à nossa escola dominical, já estamos com a escola dominical a todo vapor presencial pela manhã, então, além do canal, nós temos a opção de estarmos juntos na igreja, onde nós acabamos aprendendo mais, porque pessoalmente, nós temos a possibilidade do debate, das contribuições, com falas, com perguntas. Então, acaba sendo mais proveitoso ainda as nossas aulas. Então, se você tem essa facilidade, se você tem essa oportunidade, não deixe passar a oportunidade, esteja conosco aos domingos pela manhã, presente ali no templo ali para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos também fazendo a leitura da palavra de Deus, nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento, nós já estamos na carta de Romanos, então pegue firme também na leitura da palavra de Deus. Cada dia você ler um versículo, um capítulo, no final do ano já terá lido todo o Novo Testamento e terá aprendido muitas coisas nesse período, não é? E nós também estamos caminhando para o nosso tempo, está chegando o tempo em que nós vamos fazer um trabalho evangelístico, uma cruzada evangelística aqui na nossa região, e nós contamos com as orações dos irmãos, que os irmãos estejam orando, intercedendo, falando de Jesus para outras pessoas, orando por essas pessoas e convidando essas pessoas para, no momento oportuno, estarmos juntos aí também em mais esse tempo, e mais essa oportunidade. Tá bem? Então, esses eram os avisos que eu queria deixar com os irmãos. Que Deus esteja nos abençoando.
Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós vamos agora ter mais um período de oração. Nós estaremos orando nesse momento pelas famílias. Família é o nosso maior patrimônio, então nós devemos colocá-la sempre nas mãos de Deus, apresentar os nossos familiares, as nossas causas ao Senhor. Vamos orar também pela nossa cidade, vamos orar também pelos que estão hospitalizados, pelas equipes médicas. Vamos orar para que Deus ponha fim a toda essa situação e nós possamos viver, então, mais tranquilos, mais alegres, louvando ao Senhor no dia a dia e vivendo nos nossos afazeres sem nenhuma dificuldade. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós queremos agora, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, colocar diante do Senhor as nossas famílias, ó Pai, queremos apresentá-las a Ti, ó Deus, porque elas são o que de mais importante nós temos, ó Deus. Então nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando a família, esteja abençoando os nossos lares, ó Deus,
levando embora as discórdias, as inimizades, as contendas, ó Pai, toda ação do inimigo contra a família que seja destituída, que caia por terra, Senhor Deus, e que o Teu amor venha reinar nos nossos lares, ó Pai. Contempla, Senhor Deus, aqueles Teus filhos e filhas que estão clamando nesse momento por suas famílias, ó Deus. Abençoa, ó Pai, aquelas famílias que estão incompletas, porque alguém ainda não é do Senhor, ó Pai, não serve ao Senhor, ó Deus, mas que possa então também, Senhor, render-se aos Teus pés, ó Pai, para trazer paz e alegria também a essa casa, Senhor. Abençoa também, ó Pai, a nossa cidade, ó Deus, a cidade de São Carlos, ó Deus, levando para longe daqui, Senhor, esse vírus terrível, ó Deus, e agora eu quero ampliar também para as outras cidades, para o nosso país, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, livrando-nos, ó Deus, desse mal, ó Pai. Abençoa as autoridades que têm que tomar decisões que às vezes são difíceis, às vezes são controversas, mas que eles tenham sabedoria vinda de Ti para tomar as melhores decisões, ó Deus. E quanto à questão dos medicamentos, Senhor, que cheguem os medicamentos para que todos possam ser atendidos bem, ó Pai, que todos tenham vacinas, ó Deus, para que se verem livres disso, ó Deus. E ainda te peço por aqueles que estão hospitalizados nesse momento, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, ó Deus, dando atendimento, dando cuidado a cada um deles, Senhor Deus, restaurando, levantando eles dos seus leitos, ó Pai, e confortando também os seus familiares, ó Deus, que sofrem quando veem os seus queridos assim nessa situação. Que o Senhor esteja os abençoando, consolando, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados, ó Pai, e abençoando a Tua igreja para que seja firme nesse tempo, Senhor Deus, que a Tua igreja seja uma voz de conforto e de alento nesse momento, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós e a Tua igreja no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, nós estamos pensando nesse mês, vamos pensar nesse mês em vários temas. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema da coragem, quero falar um pouco sobre isso, quero pensar um pouco na vida de Elias. Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, alguém que realmente notável, muitas pessoas falam muito de Elias. A história de Elias, a vida de Elias traz muitos ensinos para todos nós. E hoje eu quero pensar com você num texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo até o verso 18. 1 Reis, capítulo 19, nós leremos dos versos 1 ao verso 18. Então a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu:
tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Esse é o texto da palavra do Senhor, um texto muito interessante. O título da mensagem de hoje é Na Caverna com Elias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu alguma vez só? Alguma vez já se sentiu, já teve esse sentimento de solidão? Acredito que sim, com certeza. Todos nós já experimentamos essa experiência, todos nós já passamos por essa experiência, e é uma experiência nada boa, nada agradável, ainda que em alguns momentos nós desejamos estar sozinhos, na maioria das vezes nós não gostamos da solidão. O ser humano ele não foi criado para estar só, não foi criado para viver só, mas às vezes nós nos sentimos assim. O ser humano ele não foi criado para viver sozinho, mas em alguns momentos nós nos sentimos assim solitários, nós nos sentimos sozinhos, talvez por estarmos sós dentro de casa, ou por estarmos sós em um lugar onde não conhecemos ninguém. Muitas vezes estamos em locais cercados por gente, cercados por pessoas, e nós não conhecemos ninguém, nos sentimos sós. Outras vezes até cercados por gente conhecida. Não sei se você já teve essa sensação de estar num lugar cheio de pessoas conhecidas e mesmo assim se sentir sozinho. Então a solidão ela pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar, e isso não é nada bom, não é nada agradável. E no nosso tempo nós vivemos uma verdadeira epidemia, uma pandemia de solidão, causada por vários fatores que a desencadeiam, e muitas situações têm provocado esse sentimento, essa situação de solidão dentro das pessoas. Elias também se sentiu assim. Elias também se sentiu solitário, Elias se sentiu deprimido e quis buscar uma caverna. Muitas vezes nós queremos encontrar uma caverna ali para ficarmos ali quietinhos, sozinhos e escondidos. No caso de Elias, isso aconteceu logo após a grande vitória que ele teve naquela batalha contra os falsos profetas. Então Elias se reuniu no Monte Horebe com vários profetas, com todos os falsos profetas, mais de 450 profetas que professavam Baal como Deus, e naquela batalha espiritual, ele foi vencedor. Todos aqueles falsos profetas caíram por terra naquele dia, mas após esse episódio maravilhoso, a rainha Jezabel
fez um juramento de que ela o mataria. Então, Elias entra nesse momento de crise, Elias se vê então nesse momento de solidão, tomado pelo medo, tomado pela incerteza, e ele passa a viver um momento diferente na sua vida. Nos momentos de solidão, nos momentos de medo, são os momentos em que nós mais precisamos ir ao encontro do Senhor. Elias fez um caminho inverso, preferiu fugir para o deserto, preferiu fugir para se esconder em uma caverna, mas nós devemos aprender isso, que nesses momentos de medo, nesses momentos de solidão, nos momentos de incerteza, nós devemos correr sim, mas correr em direção ao Senhor, correr em direção a Ele, ao encontro do Senhor. E com Elias podemos aprender que o medo atrapalha a nossa visão. O medo é algo que atrapalha muito a nossa visão, atrapalha a nossa capacidade de raciocínio e faz-nos agir de forma estranha muitas vezes. O versículo 4 diz que ele mesmo se foi para o deserto. Então, tomado por esse medo, Elias decidiu salvar a sua própria vida. Veja que ele decide salvar a sua própria vida, ou seja, Elias decide agir por conta própria. E esse medo o levou a agir então por conta própria e fez com que ele se tornasse ainda mais solitário do que se sentia naquele momento. O texto diz que ele partiu de Berseba, que ficava a 160 quilômetros de onde ele estava, e percorreu ali e deixou ali o seu acompanhante e partiu para o deserto. Então ele caminhou 160 quilômetros com o seu discípulo e depois disso partiu para o deserto. Andou muito mais. Então Elias estava confuso. E já caminhando sozinho já há muito tempo, e depois de caminhar sozinho pelo deserto, agora ele se senta exausto, cansado, no limite, ele se senta embaixo de uma árvore, e ali ele começa a pedir a Deus que tirasse a sua vida. Veja que ponto Elias pede a própria morte. Ele sai de uma batalha vitoriosa contra os falsos deuses, ele sai de uma batalha vitoriosa onde Deus demonstra todo o seu poder, a sua realeza e que realmente é o único Deus, e ele foge para o deserto com medo da sua vida e agora chega ao limite de pedir a própria morte a Deus. Mas ele não foi para o deserto para salvar a sua vida? O início do texto dá esse entendimento, que ele fugiu para salvar a sua própria vida e agora pede a morte. Olha a dúvida, olha a questão da ambivalência aí, a dúvida em que ele está vivendo, ser ou não ser, viver ou não viver. Essa dúvida é uma dúvida que acompanha o ser humano sempre tem essa dúvida, sempre caminha em círculos, e sem Deus o homem caminha em círculos e círculos muito mais, fica cada vez mais confuso e não sabe o que quer e nem sabe para onde ir. Esse é o retrato do homem sem Deus. E muitas vezes homens e mulheres de Deus confiam em suas próprias capacidades, deixam Deus de lado, querem assumir o controle de suas vidas e passam então a agir da mesma forma, andando em círculos e ficando confusos, sem saber o que é o melhor para si. Então Deus deixou Elias assim mesmo. Deus deixou Elias por sua própria conta, deixou Elias agir por si próprio, porque Deus ele não interfere nesse momento. A partir do momento em que eu não queira agir em minha vida, a partir do momento em que eu queira agir por mim mesmo, Deus vai respeitar isso e vai deixar com que isso aconteça. E no caso de Elias, foi para mostrar que a sua ousadia e a sua força, elas vinham do Senhor. A força e a ousadia que Elias teve durante toda a sua trajetória, ela vem do Senhor. Deus é a fonte de todo o poder.
Todo o poder vem de Deus, todo o poder, toda a força, toda a capacidade, todo o vigor, toda a energia, tudo que nós podemos ser e fazer na obra de Deus, tudo isso vem do Senhor. Então nós precisamos aprender a reconhecer isso, reconhecer o poder e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Mas Elias percebeu, ele percebe no texto que ele não era melhor do que seus pais. E ele diz isso: deixe-me morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. E olha que interessante, o reconhecimento de que ele não era melhor do que seus pais, essa frase, ela mostra que ele tinha, no fundo, no seu íntimo, ele tinha a esperança de ser melhor do que eles. Elias tinha no seu coração o desejo de ser melhor do que os seus pais. E mostra também que ele tinha esperança de ser melhor, além de ser melhor que os seus pais, ele também queria ser melhor de todos aqueles que foram antes dele, de todos os profetas que vieram antes dele, pois ele foi o grande campeão que saiu vitorioso daquela crise. Então isso é visto quando ele vai até o palácio de Jezreel. Mostra o quê? Que ele tinha esperança de, ao chegar naquele palácio, ser colocado pelo rei como no lugar dos profetas que davam assistência à corte real. Então, veja que muitas vezes, muitas vitórias que nós temos na vida, muitas coisas que nós conseguimos, que Deus nos permite, se não forem bem trabalhadas em nossa mente, em nosso coração, podem se tornar um empecilho nas nossas vidas. E no caso Elias aqui, ele teve essa situação. Então, ele sente-se agora decepcionado com a notícia de que a rainha quer matá-lo, e tem a sua esperança perdida. Então ele fica sem ver nenhuma razão para viver. Elias perdeu a razão para viver, porque ele perdeu o foco em Deus. Em algum momento, Elias deixou de olhar para Deus e passou então a olhar para si mesmo. Por um momento, Elias deixou de ser o grande Elias, o profeta Elias, para ser um homem comum, olhando para si mesmo, querendo ser reconhecido pelas pessoas e desejando algo mais, esquecendo-se de Deus. Ele, por um instante, deixou de ser aquele Elias que foi, durante 3 anos, mais de 3 anos, foi cuidado, foi amparado por Deus. Parece que deu um apagão na sua mente, ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito por ele e por seu intermédio. Durante toda aquela seca de 3 anos, ele esqueceu que as aves do céu vinham 2 vezes por dia trazer alimento para ele. Ele esqueceu-se da viúva que teve a sua comida multiplicada e que o sustentou durante esse período. Ele se esqueceu do menino que, através da sua ação, da sua oração, foi ressuscitado. E também se esqueceu da grande vitória sobre os profetas do falso deus Baal. Tudo isso porque ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para si. E quando nós começamos a agir assim, quando nós começamos a olhar para nós, quando nós olhamos para a força do nosso braço e nos esquecemos da força que vem de Deus, do poder de Deus, quando nós esquecemos que Ele é a fonte de poder, então nós começamos a fracassar. Ele agiu exatamente como o apóstolo Pedro, quando deixou de olhar para Jesus e começou a afundar no mar da Galileia. É isso que muitas vezes nós fazemos. Olhamos para outras situações, olhamos para outras coisas e deixamos de olhar para Jesus, deixamos de olhar para Deus. Tanto o profeta quanto o apóstolo olharam para as circunstâncias, tiraram o olhar de Cristo para olharem para os problemas e para as dificuldades da vida. E muitas pessoas pensam que não terão dificuldades na vida. Essa é a verdade, que muitas pessoas pensam que não terão
essas dificuldades pela vida, muitos crentes pensam que pelo fato de serem crentes, pelo fato de lerem a Bíblia, pelo fato de orarem ou de ir a um culto dominical, não terão problemas, não terão dificuldades, não passarão por lutas, não terão desemprego, não terão problemas com as doenças. E aí, quando as lutas chegam, quando os problemas aparecem, quando as situações acontecem, essas pessoas se decepcionam, se sentem sozinhos, se sentem desamparados, se ressentem e agem como Elias. Se sentem como Elias se sentiu, sozinhos e desamparados. E muitas vezes partem em busca de uma caverna fria e escura para se esconder. Então não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça dos tantos livramentos, não se esqueça dos tantos momentos felizes e dos tantos momentos de paz. Não se esqueça pela família que Deus lhe deu e tem lhe dado até hoje, pelo alimento e por tantas coisas que só você sabe que Ele já fez. E não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus, e nesse tempo que nós vivemos, as pessoas têm esquecido de olhar para Jesus, têm olhado para tantas coisas, têm olhado para tantas circunstâncias, têm olhado para tantas situações e têm deixado que o medo entre em seus corações e tome conta de suas vidas, estão esquecendo de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós afundamos em nossos problemas. Nós nos tornamos solitários e nós rumamos para o deserto. E o deserto, como o próprio nome diz, é um lugar deserto, é um lugar onde não existe nada, é um lugar onde não há condição. E talvez você esteja assim, solitário num deserto, sem esperança, impotente. Já é hora, então, de olhar para Jesus. Já é hora de voltarmos a olhar para Jesus e de confiarmos nele. Já é hora de entregarmos as nossas lutas nas mãos do Senhor. Já é hora de levantarmos as nossas cabeças e caminharmos com coragem por esse mundo, fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra, fazendo o que deve ser feito, sem nos esquecermos de que Ele está conosco e que o mesmo Deus que cuidou de nós até hoje continuará a cuidar, porque Ele é fiel. E com Elias nós aprendemos também que mesmo quando nós não percebemos, Deus cuida de nós. Esse é um grande ensinamento que o texto traz aqui para nós, é um grande ensinamento que o texto traz para mim, que mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos percebendo, Deus está cuidando de nós. O versículo 6 vai dizer isso. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Esse profeta estava exausto de tanto andar, estava exausto de tanta solidão, estava no limite de tanto medo, de tanta depressão, que ele estava vivendo um momento depressivo muito forte por causa desse medo que ele se alojou em seu coração. E ele se deitou e ele dormiu. Ele estava tão debilitado, Elias estava tão debilitado que ele perdeu a noção do que estava acontecendo à sua volta. Veja, apareceu um anjo do Senhor, veio um anjo do Senhor, especialmente para cuidar dele, somente para isso. Esse anjo ajuntou pedras ao lado dele, fez um forno, fez o fogo, amassou o pão, providenciou a água e o acordou para comer. Ele levanta, come e não percebe que o anjo estava ao seu lado. Ele não percebeu, ele não conseguiu notar a presença do anjo ao seu lado. Como pode? Como pode, então, como pode, diante de tanta coisa acontecendo ao seu lado, ele nem notou, nem percebeu? Como muitas pessoas, Elias já tinha perdido a noção do que estava acontecendo à sua volta.
Como muitas pessoas, Elias já não tinha esperança para a sua vida, já olhava tanto para os problemas que as soluções que estavam ao seu lado, que Deus estava trazendo e colocando ao seu lado, já estavam invisíveis para ele. Ele já perdeu a sensibilidade de ver a ação de Deus na sua vida. E esse é o ponto. Quando nós começamos a olhar para as dificuldades, quando nós começamos a olhar para as lutas, quando nós começamos a achar impossibilidade em tudo, então nós deixamos de ver a ação de Deus, porque o próprio Jesus diz, porque o que para o homem é impossível, para Deus não é. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas muitas pessoas se esquecem disso justamente por se mergulharem nesse mar de problemas e se afundarem ali e ficarem apenas vendo essas coisas. Então Elias perdeu essa noção. Deus estava cuidando dele e ele não percebeu. E dessa vez não foram os corvos, mas um próprio anjo enviado por Deus para estar cuidando dele. Deus envia seus anjos para cuidar de nós. Deus envia sim os seus anjos para cuidar de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. E nesse texto de Salmos está dizendo do anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor. Ou seja, o próprio Deus está acampado ao lado daqueles que o temem para os livrar. Mas muitas pessoas, mesmo sabendo de todos esses textos que a Bíblia traz, como o texto de Hebreus 1,14, que diz que os anjos são enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E muitas pessoas, conhecendo vários textos como esse, sabendo que Deus age em favor dos seus, se esquecem de tudo isso e focam na dificuldade, focam no problema, focam na solidão, e mesmo rodeado pelos anjos de Deus, sente-se sozinho e querem lutar sozinhos. E aí não conseguem avançar porque estão tomados pelo medo. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos contar com Jesus e precisamos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado a cada dia, em cada momento. Nós não estamos sozinhos. E aquele anjo estava preocupado com a manutenção da vida de Elias. Veja o cuidado de Deus. Enquanto o profeta pede a morte, Deus manda um anjo para que ele tenha vida, providencia a vida para ele, providencia a companhia para ele. Deus cuida de mim. E Deus cuida de você em todos os momentos. O tempo todo Deus está cuidando de nós, mesmo quando estamos desatentos, mesmo quando estamos rebeldes, mesmo quando estamos dormindo de olhos abertos. Por seu amor, por causa do seu amor, por causa desse amor, Deus cuida de nós, porque Ele é fiel. E ainda que nós não sejamos fiéis, ainda que nós não consigamos perceber e entender e compreender tamanha dimensão, tamanho amor de Deus, Ele é fiel e esse amor o leva a cuidar de cada um de nós. Esse amor é o amor maravilhoso de Deus que cuida de nós e que nos dá livramento a cada instante, a cada momento. No versículo 7, o anjo desperta Elias novamente e o toca e manda comer outra vez, porque ele teria uma longa jornada pela frente. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, aqui o anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, o próprio Deus, e toca nele, e o desperta e o manda outra vez. Você que está deitado, você que talvez esteja dormindo, você que talvez esteja como Elias, caído, desanimado, deitado, sem gosto, sem ânimo, sem querer seguir na sua jornada, é hora de se levantar, é isso que o Senhor está dizendo, é hora de se levantar, é hora de se alimentar, é hora de se alimentar bem, porque a tua jornada é longa, a tua jornada não termina aqui, a tua jornada não termina nesse deserto, a tua jornada não termina nesse momento, e o nosso descanso não é aqui.
Não, nós não podemos ficar aqui parados, dormindo, indiferentes ao que acontece à nossa volta. Nós não podemos ficar desanimados como se tudo tivesse terminado, como se tudo tivesse acabado, como se tudo já estivesse definido e condenado. O Senhor está dizendo: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta você que está desanimado. Desperta você que está deprimido. Desperta você que se sente sozinho, você que se sente desamparado, desperta. Desperta você que tem um talento e que não está sendo usado na obra de Deus. Desperta tu que dormes. Já é hora de parar de sonhar, já é hora de se levantar, de acordar para a realidade, já é hora de levantar e arregaçar as mangas, de pôr a mão no arado e avançar. Deixa o medo de lado, deixa o desânimo de lado, deixa a preguiça de lado. Já é hora de seguirmos firmes e confiantes em Deus, porque nosso lugar não é nesse deserto. Esse deserto não é o nosso lugar, não é a última parada. E o profeta então obedece. Ele levanta, ele come, ele bebe a água e tem as suas forças renovadas. Aconteceu um milagre na vida de Elias quando ele prova dessa comida de Deus. A comida lhe deu forças para caminhar por 40 dias e caminhar por 40 noites em direção ao Monte Horebe. Elias teve força para andar porque ele comeu o pão do céu, porque ele bebeu a água da vida ali no deserto. E nós precisamos comer do pão do céu, nós precisamos beber da água da vida, precisamos querer mais de Jesus dia após dia, precisamos querer mais beber essa água que Cristo oferece todos os dias. Ele nos dá vigor para a caminhada e Ele garantirá a nossa vida nesse deserto em que nós estamos atravessando. E se alguém não experimentou Jesus de verdade em sua vida, precisa fazê-lo. Se alguém ainda não experimentou Ele, apenas caminha junto, apenas canta as músicas juntos, e há pessoas, muitas vezes na nossa casa, que caminham do lado, somos amigos de Jesus, mas não estão envolvidos com Jesus, não experimentaram ainda dessa água viva, não experimentaram ainda do pão do céu, precisam fazer isso. Nós precisamos experimentar Jesus de verdade nas nossas vidas. Precisamos fazer isso. E você que já experimentou, precisa querer mais. Queira mais desse pão. Queira mais dessa água. Queira mais de Jesus na sua vida. É tempo de nos consagrarmos ao Senhor. É tempo de nos dedicarmos mais a Deus. É tempo de buscarmos mais ao Senhor. E muitas pessoas têm se dispersado nesse tempo e têm feito justamente o contrário, têm feito o caminho contrário. Não, nós precisamos querer a presença de Jesus na nossa vida. Já viu aqueles programas que passam os animais ali na savana? Eu gosto de ver esses programas e às vezes eles mostram um momento em que acontece uma seca muito grande, é um tempo de seca terrível. Então aquelas manadas de animais se juntam e saem peregrinando em busca de um pouco de água, caminham quilômetros, dia e noite sem parar, arriscam a sua vida. E quando encontram um pouquinho de água, aquela água está infestada de crocodilos. E mesmo assim eles arriscam a sua vida ali naquele lago por um pouco de água. Isso é o valor que eles dão a essa água, o valor que eles dão à vida. Eles buscam aquela água a todo custo, e é dessa forma que nós devemos querer Jesus. É dessa forma que nós devemos buscar a Jesus, com toda a intensidade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade, buscarmos cada vez Jesus e querermos cada vez mais de Jesus dentro de nós. Então não se conforme, não se contente com o relacionamento que hoje você tem com Jesus. Queira mais de Jesus na sua vida. Não se conforme, queira mais e mais dele na sua vida. Elias foi cuidado naquele deserto, onde havia um grande risco de morte. Havia um risco iminente de morte, um risco real de morte ali para Elias, mas ele foi cuidado
por Deus naquele deserto, e do mesmo jeito, hoje Deus tem cuidado de cada um de nós. Do mesmo jeito, Deus cuida de nós, ainda que algum filho de Deus esteja perdido no deserto, Deus não o perde. Ainda que nessa caminhada você tenha se perdido em algum ponto, talvez no ponto do desânimo, talvez no ponto de olhar para as situações, talvez no ponto do comodismo, mas Deus não o perde. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar maus e bons. Provérbios 15:3 diz isso. Então Deus está nos contemplando, nada escapa dos olhos do Senhor, então nós não podemos nos perder. Talvez nós achamos que estamos perdidos, você pode achar que esteja perdido, eu tenha se perdido em algum momento, mas Deus está te vendo. Deus não nos perde, Ele nos marcou e Ele não nos perde. E nós podemos nos confortar com isso, e podemos nos alegrar com isso, e podemos então nos animar e voltar a correr novamente, sabendo que Deus está sempre conosco, Ele não nos perde. Mas com Elias nós aprendemos também que nos momentos de solidão e nos momentos de medo, nós devemos ir ao encontro do Senhor. Nós devemos fazer isso. Apesar da solidão e apesar do medo, nós devemos ir ao encontro do Senhor. E o versículo 9 diz assim: entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Elias se dirigiu ao monte Horebe, ao monte de Deus. Horebe e Sinai são o mesmo monte. E ele estava ali em busca de respostas. Elias agora precisa estar a sós com Deus. Ele busca um momento especial com Deus, e ele vai para um lugar especial, onde ele sabia que poderia encontrar Deus, e ele precisa desse momento para estar a sós com Deus, para desabafar, para chorar, para se quebrantar e para ouvir a voz do Senhor. Todas as tristezas, todos os medos, todas as suas decepções precisavam ser colocadas diante de Deus. E ele escolhe o lugar mais propício para isso, o monte Horebe, considerado a casa de Deus. Elias vai aonde Deus se revelou a Moisés, vai na busca de um contato mais pessoal, de um contato mais íntimo com Deus. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos abrir com Deus, chorar diante de Deus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus. Estamos prontos a ouvir a sua voz, que vai nos confortar e que vai nos levantar. O profeta precisava reafirmar a sua fé, ele precisava renovar a sua esperança, ele precisava ouvir a voz de Deus. Então ele toma uma postura totalmente diferente daquela inicial. Elias já não é mais o homem que deseja a morte, mas é o homem que vai em busca de Deus, é o homem que deseja ouvir a voz de Deus. E observe que Deus lhe dá todo o suporte para isso, dando uma alimentação especial para que pudesse chegar nesse lugar. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós queiramos estar juntos dele. Deus quer que nós queiramos essa intimidade com Ele. Ele não está em um local inacessível, mas Ele dá toda a atenção para os seus filhos. Nos momentos de solidão, nos momentos de medo, nós devemos ir ao encontro do Senhor. Vá ao encontro de Jesus. E chegando naquele lugar, Elias se coloca em uma caverna, como Moisés, no dia em que o Senhor se revelou a ele. Elias fez a mesma coisa, entrou em uma caverna, e Elias agora ele quer, mais que tudo, ele precisa ver a glória de Deus, ele precisa ter uma experiência com Deus, ele precisa ter aquela experiência marcante com Deus para que ela possa ter a sua fé robustecida, para que ele possa ter a sua fé avivada, para que ele possa ter a sua fé fortalecida para enfrentar todos os desafios que estão à sua frente. Todos precisam deste momento de intimidade com o Senhor. Todos nós precisamos ter esse momento
de intimidade, ter esse momento de ver a glória de Deus se manifestando. Sozinhos, precisamos estar sozinhos muitas vezes para falar, para ouvir, mas muitos só querem falar, só querem reclamar. Reclamam da vida, reclamam do tempo, reclamam do país, reclamam da condução, reclamam do emprego, reclamam do chefe, reclamam da família, reclamam de tudo, e assim vai aquele ciclo, reclamando e falando junto, e não param de ouvir o que Deus, não param de falar para poder ouvir o que Deus quer dizer, e quando nós falamos, nós não conseguimos ouvir, e às vezes, com as crianças de casa, eu ensino isso para eles, que tem que ficar quietos para poderem ouvir o que o outro está falando. E muitas vezes Deus tem falado aos nossos corações, muitas vezes Deus tem falado através de palavras, através de canções, através de situações, através de várias demonstrações, mas nós não conseguimos ouvir porque a nossa disposição muitas vezes é para falar e pior, para reclamar. Deus quer falar com você, mas você precisa querer ouvi-lo, queira ouvi-lo. Ainda que você tenha que ir para uma caverna, mas tenha essa atitude de querer ouvir a Deus. Reserve um tempo, reserve um local para estar a sós com Deus, reserve um local que seja a sua caverna para ali então ouvir, falar e ouvir e ver a presença de Deus. E a pergunta do Senhor a Elias mostra que ele está pronto para ouvir todo aquele que o busca. O Senhor está pronto para ouvir todo aquele que o busca. O Salmo 145, 18, ele diz isso, que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Isaías 55, 6 diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo em que nós encontramos a Deus. Esse é o tempo em que nós podemos achá-lo. Esse é o tempo em que nós podemos invocar o nome do Senhor e Ele está pronto para ouvir todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o invocam. Então, nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas queixas e nos seus receios, busque o Senhor de todo o coração e você obterá respostas. Quer respostas para a sua vida? Quer respostas para o que fazer? Quer encontrar um novo rumo? Busque o Senhor. Pergunte isso a Ele. Fale com o Senhor. E é incrível como as pessoas vivem isso na teoria, mas pouco fazem isso na prática. Poucas pessoas perguntam ao Senhor, e agora, Senhor, para onde devo ir? E agora, Senhor, como devo agir aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor está atuando e eu posso atuar também? Poucas pessoas, poucas igrejas fazem isso, e é hora de nós voltarmos a nossa mente, voltarmos o nosso pensamento para isso, para fazer a vontade de Deus e entender o que Ele quer. Mas a pergunta que o Senhor fez a Elias também ela tem um sentido de reprovação também, não é? Elias, o que você está fazendo aqui? Devemos nos preocupar, nós devemos nos preocupar e perguntar sobre o que estamos fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo na casa de Deus? Eu estou no lugar onde eu deveria estar? Onde eu serei útil? Eu estou sendo útil no meio onde Deus me colocou? O Elias que veio para encontrar com Deus e para se queixar, descobrirá logo em seguida que Deus o encontrará. Quando Deus pergunta a Elias o que ele está fazendo, Elias ele faz um monte de queixas e ele coloca tudo isso diante de Deus, e ele coloca todas as suas queixas diante de Deus, e Deus pergunta 2 vezes para ele o que ele está fazendo ali, e as 2 vezes ele responde a mesma coisa, e ele queixa-se chorando, dizendo que ele é zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares de Deus e mataram todos os profetas à espada, e ele ficou sozinho, e eles estavam procurando tirar a vida dele. Essa é a queixa que Elias faz. Elias não sabia de nada, Elias não conseguiu, não sabia que outras pessoas tinham sido salvas por Deus. E essa é a queixa dele. Mas logo ele descobre, então, que Deus o encontrou. O vento, o terremoto
e o fogo não o fizeram cobrir o seu rosto. Quando ele viu tudo aquilo, ele continuou firme encarando tudo aquilo. Mas quando ele ouviu a voz calma, a voz mansa, ele descobriu que era o Senhor. Então ele teme. E as almas são mais afetadas pelas misericórdias do Senhor do que pelos seus terrores. As almas, os corações são mais afetados por ouvirem a voz do Senhor, por entenderem que Deus é um Deus misericordioso. E a voz suave daquele que fala da cruz é acompanhada do poder de tomar posse do nosso coração. É a voz suave que emana da cruz, que é capaz de acalmar o nosso coração, de fazer cessar todas as tempestades, de fazermos vencer todas as lutas e de nos enchermos de coragem e vigor para caminhar, para enfrentar todas as coisas. Deus está te convidando para estar diante dEle. Ele nos quer diante da sua presença. Mas Deus é imprevisível, não se esqueça disso. Ele não está no vento, Ele não está no terremoto, Ele não está na devastação causada pelo fogo. E muitas pessoas querem encontrá-lo ali. Mas Deus está na voz mansa, na voz tranquila, na voz suave e na voz delicada. Deus está perto de nós. Deus está falando aos nossos corações. E Deus quer que deixemos o medo, que deixemos o desânimo, que deixemos a apatia e passemos a confiar cada vez mais nele. Que nós então possamos ouvir essa voz, a voz do Senhor, e que o medo não atrapalhe a nossa visão. Pois mesmo quando nós não percebemos, Ele cuida de nós, porque Ele nos quer diante da sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, coloque a sua vida no altar do Senhor e saia da caverna. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. É um tempo de reflexão, é um tempo de pensarmos nas nossas vidas, nas nossas condições, no que nós estamos sendo e como nós estamos vivendo e quais são os valores que nós temos colocado na nossa frente nesse momento. Feche seus olhos se você puder e junte-se a mim em oração nesse momento, falando com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra tão poderosa, meu Pai, pela tua palavra tão desafiadora, Senhor Deus, que nos desafia a sermos melhores a cada dia. A tua palavra que nos desafia a confiarmos em Ti e nos despojarmos de todo medo, de toda dúvida, de toda insegurança. Senhor, eu quero pedir a Ti que esteja visitando cada um dos Teus filhos nesse momento, Senhor Deus, tirando todos esses sentimentos ruins, todos esses sentimentos negativos. Leve embora a falta de fé, leve embora o desânimo, leve embora o medo, Senhor Deus, e mostra, Senhor Deus, a Tua glória para o Teu povo, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar firmes e renovados, ó Pai, olhando para Jesus, olhando para o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, que nós possamos andar confiantes nesse tempo, ó Deus, e fazermos a diferença nesse mundo terrível, nesse mundo tão sofredor, ó Pai. Que nós possamos entender que o Senhor está conosco em cada momento e que por maior que seja o deserto, o Senhor nos encontra e o Senhor está ali conosco em todos os momentos. Abençoe meu irmão, abençoe a minha irmã, que nesse momento estão passando por essas crises, ó Deus, que por um momento de crise, que o Senhor esteja nos abençoando e fortalecendo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Damos graças a Deus por todos esses momentos que nós passamos juntos. Nós só podemos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia que se renova a cada dia na nossa vida. Nós podemos agradecer a Deus por esse tempo que nós podemos passar juntos, seja pessoalmente ou através do vídeo, em que nós podemos buscar a presença do Senhor. Não tenha medo, tenha coragem para avançar, tenha coragem para caminhar, tenha coragem de buscar o Senhor, tenha coragem de participar das reuniões presenciais e vamos adorando ao Senhor nesse tempo em que nós podemos estar juntos. Que Deus te abençoe nessa semana, que a sua semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de paz. Esse é o meu desejo, que você tenha muitas alegrias nessa semana. Porém, se as lutas surgirem, se as dificuldades surgirem, creia em Deus, tenha certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tome posse dessa palavra na sua vida e nas horas difíceis, lembre-se que Deus é por nós. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar novamente, encerrando esse momento. Meu Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede, por esses momentos em que nós podemos juntos compartilhar da Tua palavra, cantar hinos ao Teu nome, sentir a Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que falou muito aos nossos corações, ao meu coração em especial, ó Deus. E eu quero, meu Pai, pedir a Tua bênção e a Tua direção para todos os Teus filhos, para todos nós na semana que se inicia. Abençoa nas diversas atividades do Seu povo, no dia a dia, nos caminhos por onde andarão, nos dando paz, nos dando segurança, nos dando proteção, ó Deus. E se as lutas vierem, ó Pai, que possamos lembrar e ter a certeza de que o Senhor está ali conosco no meio da luta a nos defender. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana para você. Um grande abraço a todos vocês.